Olá, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre, recadinho no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, é só você olhar as descrições que está abaixo do seu vídeo. Hoje eu vou falar então sobre os Gêmeos, Libra e Aquário, os signos de ar. E a gente vai começar então falando um pouco do signo de Gêmeos, né, e da casa 3 também. Então o que acontece? Gêmeos vai me falar sobre a diversidade de eus internos que habitam dentro de mim. Aqui é uma coisa bem importante que a gente tem que compreender. É o seguinte, você é moldado através das projeções das pessoas que você teve contato na sua primeira infância. Então, seja através dos seus irmãos, seja através dos seus primos, seja através da escolinha, do professor, do seu bairro, seja através dos seus pais. Então, seja, muito da sua personalidade, daquilo que você diz personalidade, daquilo que você diz eu sou fulano de tal, é moldado a partir das pessoas que estavam no seu entorno. Então, o que acontece? Como a criança, ela acaba crescendo por imitação, então ela acaba reproduzindo aquilo que os adultos, os irmãos, as pessoas acabavam então reproduzindo. E ela automaticamente vai incorporando isso na vida dela. Ela vai incorporando essas informações. Ela vai incorporando isso dentro do pulmão dela. Então existem várias informações. Então são várias pessoas, várias diversidades. O que acontece? Nós não somos a mistura dessa diversidade de eus. Nós não somos. Nós somos o quê? Um canal cristalino e limpo. E o que acontece? Vamos imaginar, é como se a gente tivesse um cristal e que cada pessoa colocasse a mão nesse cristal. Chega uma hora que eu não sei mais quem eu sou. Então tem uma camada grossa de eus, de coisas que eu acabei olhando, de coisas que eu acabei observando. O Gêmeos fala muito da observação. Então fala muito então também sobre a superficialidade. Porque Gêmeos vai me falar de todas as informações que eu tenho naquelas relações do dia a dia. Então, por isso que é muito importante a criança ela estar perto de o lugar mais refinado possível. Arte, pessoas. Para quê? Para que ela possa estar mais perto desse cristal que ela é e que todos nós somos. Outra coisa é que Gêmeos, por conta dessa diversidade que acabou me moldando, né? Então vamos imaginar para ficar mais fácil? Vamos imaginar, nós somos luz, nós somos espírito e o espírito ele precisa de um corpo para ser moldado. Então este molde está relacionado com todas essas informações. E não necessariamente essas informações diz respeito sobre mim, mas vai dizer com relação ao seu estágio de vibração. Por isso que você atrai os pais, os irmãos e as pessoas no seu entorno, né? Outra questão é que nem toda informação leva ao coração, ou seja, nem toda informação me leva a Leão. Porque tem informações que são informações que elas se perdem no tempo, são informações passageiras, são informações que não me levam a lugar nenhum, ou seja, são informações que não me levam para Sagitário. E, consequentemente, eu posso o quê? Me perder no meio dessas informações. Então, eu fico distraído demais, eu não sei para onde eu vou. E é por isso que a gente, quando começa a fazer um processo de lapidação, a gente tem uma dificuldade, porque a gente fala assim, uai, mas não foi aquilo que me ensinaram? Porque Gêmeos fala sobre aprendizado. Uma função de Gêmeos é a curiosidade, ele tem que ser curioso. Por que a curiosidade ela é importante para o signo de Gêmeos e para que a gente possa fazer um processo de andar pela mandala astrológica, andar pelos 12 trabalhos? Porque eu posso ver aquele comportamento da minha mãe, o comportamento do meu pai, e eu achar que aquele comportamento é aquele comportamento. Aquela informação ela é verdadeira. E não necessariamente, porque às vezes aquela informação não está me levando para a autorrealização do meu ser, que está relacionado muito com o Sol. Então, consequentemente, eu preciso ser uma pessoa curiosa,
Para quê? Para que eu possa então ir atrás de outras informações, conhecer outras ideias, a capacidade de reaprender. A nossa capacidade de reaprender está relacionada com Gêmeos. E aí dentro desse reaprender, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o processo de refinamento, um processo de profundidade. Hoje em dia a gente tem, qual que é o grande problema hoje da humanidade? Tem muita informação, muito curso, né? Então, ou seja, aquele adolescente que já é massacrado na escola, uma escola que é totalmente voltado para o consumo, uma escola que é voltado para você ser algo que às vezes não tem nada a ver com o seu ser, né? E consequentemente aí você vai para a universidade e tem 400 mil cursos e você não sabe o que fazer, você não sabe qual que é. Então fica uma coisa um pouco complexa realmente para os tempos que estamos vivendo hoje. E Gêmeos vai falar então da relação do dia a dia. Qual a importância de trabalhar Gêmeos? É o seguinte, se eu estou passando por um processo que não está me levando para a minha realização, eu preciso sim ir para o mundo. Eu preciso entrar em contato com outras pessoas. Pode ser pessoas do meu bairro, pode ser eu fazer um curso, eu queria aprender alguma coisa nova. Eu preciso fazer isso para quê? Para que eu possa então fazer o processo de reprogramação. Eu preciso reprogramar aquilo. Então, para isso, eu preciso aprender uma nova informação. Se eu não tenho essa capacidade desperta dentro de mim, o que acontece? Eu fico ultrapassado e eu fico sufocado com aquelas informações e com aquelas projeções que eu acabei ganhando na minha infância. Gêmeos não tem envolvimento emocional, nem apego. Gêmeos, ele se perde às vezes nos pensamentos, né? E Gêmeos tem uma característica que é pensar. E às vezes nem todo pensamento, né, ele me leva realmente a uma reflexão, ele me leva a algo filosófico. Então Gêmeos, ele tem essa habilidade para que a gente possa conhecer coisas novas. Qual que é o grande problema dos Gêmeos? É que Gêmeos, às vezes, como ele acaba coletando informações, né, ele armazena dados, ele pode, às vezes, se alimentar de informações que ele, numa visão dele, ainda muito imatura, é uma preciosidade. E às vezes não é. Então, ou seja, o que nós estamos consumindo? Quais são as informações que nós estamos consumindo? Muitas informações, achamos que às vezes somos intelectuais, porque lemos bastante, vamos em alguns centros, cultos, mas será que de fato está me levando a eu ter uma opinião própria que vai ser despertada lá em Aquário? Ou faz com que eu apenas reproduza determinadas informações, sem o devido questionamento, sem o devido ao quê? Silenciamento do meu ser, para ver se aquilo corresponde ao meu ser interior. Isso é uma questão muito importante. Então, chegamos a Libra. Libra, então, vai falar então do meu segundo estágio com relação ao elemento ar. Libra vai falar de um refinamento, de um eu interno, através do convívio. E convívio é esse através da rotina. Por isso que, às vezes, a rotina, ela acaba cansando. A rotina cansa, o aperfeiçoamento cansa, a limpeza cansa, limpeza de padrões mentais que vem lá da minha infância, vem lá de Gêmeos. Já falei sobre a questão entre casa 5, casa 6 e casa 7, né? Então, a casa 5 é o namoro. Nossa, aquela informação chega no meu coração, ou seja, aquela pessoa atingiu o meu coração. A gente passa por muitas pessoas ao longo da nossa vida e nem todas as pessoas atingem nosso coração. Então isso é uma questão importante para vocês. Eu só posso levar pessoas para dentro da minha casa quando eu sinto aquela informação. Eu sinto aquela informação, bate com o meu coração, porque o meu coração está relacionado com a minha alma. Então isso é uma coisa bem importante. E através, então, do namoro, dessa questão de paixão. Paixão fala sobre Leão, né? Essa questão eu fico, então, apaixonado por aquilo. Por que eu fico apaixonado por aquilo? Porque está relacionado com algo dentro de mim. Porque aquece o meu coração. E que, às vezes, eu nem me dava conta. E aí, o que acontece? Depois do namoro, a gente tem a rotina do namoro. Por que a rotina? Porque é um processo, então, da gente identificar aquilo que eu apaixonei fora dentro de mim. E fazer, então, um processo de casamento comigo mesmo, com aquela energia que eu não achava que tinha dentro de mim. Mas através de um espelhamento do outro, ou seja, Gêmeos é a diversidade.
É a multidiversidade de eus. E dentro desses eus, eu escolho alguns para o que ter um processo de aprofundamento. Isso é uma coisa bem interessante. Então, através do convívio, através da minha rotina, então eu posso chegar a um casamento. Eu posso chegar a um casamento comigo mesmo. Libra fala da mente neutra. Libra fala de um negócio chamado de justiça, equanimidade, neutralidade. O que é neutralidade? Não existe nenhum eu acima do outro. Todos são iguais. Todos possuem a mesma voz, porque todos foram refinados com a energia de Virgem. Aqui também Libra vai falar sobre amadurecer a informação de Gêmeos. Eu preciso amadurecer, eu preciso entender e saber se aquela informação vai me levar de fato a uma harmonia dentro de mim. Então, ou seja, a gente sabe que existem determinadas pessoas que a gente aproxima dentro de nós, que estão relacionadas com conteúdos inconscientes, que a gente acaba atraindo, e que às vezes a gente vê, a gente fala, acho que essa pessoa, e na hora que a gente vai ver, na verdade está relacionado com aspectos ainda muito brutos dentro de nós, né? E que precisam então de um processo de lapidação, que a gente precisa amadurecer essas informações, e consequentemente, então eu escolho como fazer isso, principalmente através da arte. Então, é uma justiça, nenhum nem mais. Eu consigo então ser igual ao outro. Então, ou seja, não tem nenhuma voz gritando mais alto do que a outra. Aqui já fala então sobre uma preparação para o casamento alquímico, que acontece em Escorpião. Aqui é quando eu faço um casamento com o meu eu interno, no sentido do meu masculino e do meu feminino. Para quê? Para que lá em Escorpião eu possa receber. É um recebimento daquilo que estava escondido dentro de mim. Porque Escorpião está escondido, está oculto, está ainda algo que não foi revelado. E aí eu posso fazer o recebimento da chama alquímica, eu posso fazer o recebimento da minha própria alma. É quando a gente também liberta a alma. Então, é uma libertação da própria alma, né? Então, ou seja, eu acabo recebendo a alma que está condizente com o meu eu superior. Aqui em Libra não existe um mal-entendido entre as informações, né? Então, ou seja, as informações não me deixam confusa, não me deixam dispersos, como em Gêmeos. As informações me deixam neutro. As informações me deixam sereno, me deixam harmônicos. Por isso que isso está relacionado com o signo de Libra. E o último signo, o Aquário, né? O Aquário está relacionado então com o último signo, esse signo que fala sobre o último signo também da Esfinge, é o anjo, né? Então, ou seja, se em Escorpião a gente liberta a alma, né? A gente então começa a fazer o nosso processo de individualização, porque Urano rege Aquário. Então, Aquário é a unidade e a integração. Eu fiz a integração entre o meu masculino e o meu feminino. Eu sou um ser único na face da Terra. Só eu existo. Aquário também vai falar sobre liberdade. O que é liberdade? Liberdade não é você fazer o que você quiser. Muitas vezes você diz que é liberto, mas na verdade você está condicionado com algo que toda a sua família faz. E você se diz que é liberto. Não, você ainda é preso num cativeiro relacionado com as questões do passado, com as questões lunares. Então, ou seja, é mais ou menos assim, vocês têm que entender e ter consciência. Aqui é a consciência total, é a mente brilhante, é entender por que eu fiz aquilo. Vocês conseguem compreender? Vocês têm consciência de todas as ações que vocês fazem no mundo? Vocês vão perceber que a grande maioria é inconsciente. Por que eu acabei de ir na esquina? Por que eu acabei de ir no shopping? Por que eu acabei de tomar banho? E aí vocês vão compreender como nós somos condicionados, como nós não temos consciência. E que muitas vezes, por conta dessa falta de consciência, teremos então falta de responsabilidade e, consequentemente, a gente não é livre. Para ser livre, é preciso ser autorresponsável, crescer, ser autoridade de si mesmo, que já foi despertado em Capricórnio.
Então aqui Aquário é o fruto despertado. É aquele fruto que você come e fala, nossa, só tem esse fruto aqui, é porque eu que produzo. Porque é através da minha mente. Através da minha capacidade de pensar, só eu penso nisso, só eu pensei nisso. Ninguém mais pensa nisso. Eu posso fazer isso através do meu próprio corpo, ou seja, eu posso moldar o meu próprio corpo e ser uma obra de arte ambulante pelo mundo, né? Porque eu já despertei minha mãe e meu pai dentro de mim, então eu não preciso ficar preso dentro de uma casa, dentro de uma nação, eu posso andar por onde eu quiser. Fala sobre a consciência livre, é uma consciência livre, é uma consciência livre. Então, ou seja, como é um signo de ar, é um signo frio, ou seja, todas as suas carências relacionadas com as questões do passado, tudo aquilo que está relacionado, que muitas vezes a gente acaba manipulando para o outro dar para a gente, existe em Aquário. Aqui é a identidade pessoal. Aqui é a grande reprogramação mental que ocorreu. É um ser humano. Aqui é quando a gente se torna ser humano. Um ser humano ele só pode ser um ser humano quando ele não tem nenhum condicionamento do passado. E esses condicionamentos do passado estão relacionados com os nossos instintos interiores. Então, se eu ainda não consigo compreender os meus instintos e entender por que eu estou sendo dominado por eles, então, muito provavelmente, eu não entendi o que é Aquário. Então, Aquário faça somente o que você é e quem eu sou. Se lá no começo da minha infância, né, gente, a gente foi moldado através das projeções de todo mundo que estava ao meu entorno. Como é que eu posso saber quem eu sou? Complexo, difícil, por isso que é feito um trabalho de muita lapidação interior, através também dos trânsitos, né, através das próprias revoluções, a gente consegue, então, fazer esse refinamento para que a gente possa, então, nos tornar único, né, nessa unidade. Aqui Aquário fala de responsabilidade, gente. À medida que a gente nos torna livres, é porque a gente nos torna responsáveis. Então a responsabilidade ela é profunda. Podemos observar nossas respostas, programas, projeções emocionais que atraem invasores, controladores, abusadores, que interferem em nossa liberdade. Então, ou seja, por que eu ainda tenho todo esse conteúdo dentro de mim? Eu sempre gosto de dizer, gente, que a casa 11 é o final. A casa 11 ou você se torna humano e é um ser irresponsável, ou você volta de volta para a barriga da mãe, que é a casa 12. Ou você volta, né, de volta para o útero. Você volta de novo para o passado, porque você nunca saiu do passado. Vocês já pararam para pensar nisso? Como às vezes nossas ações são tão repetitivas? Quando é repetitivo é porque eu estou no passado, não vivo no presente, nunca vivi no presente. Quando a gente começa a se dar conta disso, a gente nos dá uns tapas, né? Porque a gente fala assim, Deus, e agora? O que eu faço? Vou buscar ajuda, vou me autoconhecer, vou entender esse comando, vou entender esse programa aqui que tem dentro de mim, vou entender essa informação. Então, ou seja, se a gente quer nos tornar humanos, eu preciso saber como me libertar de tudo isso. Como ter novas ações. Ações o quê? Ações humanas, não ações instintivas. Para a gente conseguir fazer isso, então, ou seja, ser um rebelde não é suficiente para se libertar. Rebelar-se, né, contra a autoridade é uma atitude infantil. É uma atitude infantil que só me diz o quanto você não quer crescer e você não quer ser a sua própria autoridade. E como isso é importante para a gente crescer. Né, o quanto a gente é importante. Então, ou seja, é aquela questão, né, de quando a gente E a gente pode ser adulto, porque tem muita gente que se diz adulta, que tem idade adulta, mas a sua criança lá ainda está tão adormecida, não cresceu, ainda vive de birra, de mágoa, de raiva contida, de tantas outras questões. Então, aqui é muito importante que a questão sempre ir se libertando do quanto você puder se libertar e das informações lá do teu passado. E aí, consequentemente, ir buscando novas informações e percebendo se essas informações estão te trazendo o quê? Equilíbrio, uma mente mais neutra. Se aquela informação está te trazendo mais serenidade. Isso já é um passo, porque como a gente tem que estar relaxado, calmo, as nossas emoções, nossos pensamentos têm que estar calmos. Como é que a gente pode estar calmo e relaxado e ao mesmo tempo
receber a alma. Não tem como a gente receber a alma. Então, isso é uma coisa interessante. Então, fiquem atentos aí, porque a casa 12 tá aí. Se eu não consigo me revelar ao mundo quem eu sou, né, ou seja, fruto desperto e dar este alimento à humanidade, eu volto para a caixinha. E aí, por isso que eu tenho que ficar preso em mim mesmo, porque eu não tive coragem, começando lá na minha casa 1, para que eu pudesse, então, colocar esse eu sou em operação no mundo. Né? Qual é a sua função no mundo? Já acharam a sua função? Tem que achar a função no mundo. Enquanto não acharem a função no mundo, vocês vão sempre viver de expectativas. Vocês sempre vão ver aquela profissão como a melhor, entra lá e cai. E nunca vão se sentir realizados. Vocês podem até ter muito dinheiro, mas nunca se sentirem realizados. Isso é uma coisa bem interessante. Então, gente, um grande beijo para vocês. Fiquem bem. Fiquem em paz e sempre se autoconhecendo, porque é isso que traz pra gente cura, amor e paz.